Olá, olá, mãe no digital, sejam bem-vindas à nossa aula sobre os quatro pilares do digital. Nessa aula, eu vou te ensinar a vender enquanto você está com seu filho, fazer de fato os seus horários através do trabalho no digital. E para isso, iremos já diretão compartilhar a tela aqui com vocês, porque eu preciso que vocês entendam inicialmente qual é o objetivo dessa aula. Conhecendo o objetivo da aula, a gente ajusta uma missão na nossa cabeça. Qual que é a missão dessa aula? Como que você tem que terminar essa aula? Preste atenção que essa missão é a mais importante de todas. Aplicar. Então, eu vou trazer a teoria, muito legal, muito bonito. São quatro pilares que realmente funcionam, mas não adianta nada você me escutar e falar assim: nossa, verdade, realmente isso faz sentido, nossa, deve funcionar e não colocar em prática. Então, para valorizar o seu tempo, eu te peço o compromisso a partir do momento que você sentou aqui comigo de aplicar esses quatro pilares, porque a partir deles vocês vão ver uma diferença gritante, tanto na produção de conteúdo quanto na estruturação do curso de vocês, tá? Do curso, da prestação de serviço, enfim, o que vocês fizerem vai precisar seguir esses quatro pilares no digital. Então, queremos aqui ter resultados, né? Espero que vocês já tenham colocado na mente de vocês que se esforçar, se esforçar, se esforçar e não ter resultados é algo que vai fazer com que a gente procrastine no longo prazo, com que a gente desista no longo prazo, com que a gente desanime, com que a gente duvide da nossa capacidade. Isso é muito ruim porque estamos criando uma autoimagem de uma pessoa que não conclui nada que começa. Por isso, quando vocês assistirem a essa aula ou qualquer outra aula minha, eu quero compromisso de que ao final vocês cumpram os objetivos pretendidos por meio dessa aula. Combinado? Estamos conversadas? Por quê? Esforço é igual a resultado? Bom, quando você faz o esforço certo, o esforço bem orientado, o esforço através do conhecimento que você inicialmente buscou, as chances de ter resultados são muito maiores. Então, hoje, talvez você procrastine a sua ação no digital, o seu primeiro post, o seu primeiro story, ou a sua constância de post, a sua constância de story, porque, você não tem clareza exatamente do que você vai vender, como você vai ganhar dinheiro através da produção de conteúdo no digital. E dois, você não está tendo resultados fazendo aquele um ou outro post de vez em quando, sem estratégia, sem saber exatamente o porquê você está fazendo aquilo todos os dias, ok? Esses pontos fazem com que a gente se esforce, com que a gente busque alcançar alguma coisa que a gente não consegue nem dar nome de fato ao que é esse resultado. Quando temos o conhecimento, quando temos um passo a passo, um como fazer claro, tanto da produção de post quanto do curso, como montar, como estruturar um curso, as coisas ficam, além de mais claras, mais concretas, elas ficam mais fáceis mesmo de fazer, é mais gostoso de fazer quando a gente sabe o como fazer. É muito desconfortável sentar para montar um post e não sabe da onde vem a ideia para montar um post que realmente traga resultados, ok? Vamos lá. Visita. Ajustamos o objetivo e agora a gente vai dar uma visitada. Serão dois pontos bem simples. Primeiro, a gente vai entender quem é a AMD. Eu sempre preciso colocar isso na sua cabeça. Será que essa aula é para você? Será que o trabalho no digital é para você? Será que a comunidade Mãe no Digital é para você? Vamos entender. E os quatro pilares do digital. Vamos lá. Quem é a mãe no digital, afinal? A mãe ou a futura mãe, uma pessoa, uma mulher que quer trabalhar no digital. Quem que precisa ser essa mãe? É uma pessoa que, primeiro, quer trabalhar de casa.
Por que que essa pessoa quer trabalhar de casa? Tem vários motivos, além talvez dos que eu vou destacar aqui pra gente. Essa mulher, essa mãe quer trabalhar de casa porque ela já percebeu que ela precisa estar atenta à educação do seu filho. E, infelizmente, trabalhando o dia inteiro fora de casa, ela vai precisar deixar esses filhos com outras pessoas. E essas outras pessoas vão dar a educação que elas conhecem. Então, se você quer estar atenta e ser dona da educação dos filhos, você vai precisar estar em casa. Assim surge o digital como a única, eu diria, a única opção para que você consiga fazer os seus horários. Por exemplo, eu trabalho normalmente antes dela acordar bem cedinho, depois que ela dorme, agora que ela tá dormindo mais cedo, 7 horas eu já consigo começar a trabalhar. Durante as sonecas dela, trabalho também aos finais de semana, que ela fica com o pai. Então, a Manhã Digital ela vai encontrar ali os melhores momentos para conseguir trabalhar, sabendo que quando a criança estiver acordada, estiver pronta para se desenvolver, ela vai estar de olho. A mãe que quer, ou a futura mãe que quer trabalhar em casa, podendo escolher o tempo que passa com seu filho. E a mãe ou futura mãe que quer trabalhar de casa para continuar contribuindo na renda de casa. Então, muitas vezes a gente quer estar em casa, mas não pode simplesmente parar de contribuir dentro da renda final ali da nossa casa. E a gente precisa ou de uma renda extra ou de uma renda mesmo principal através do nosso trabalho no digital, ok? Quem mais? Essa mãe, essa futura mãe, essa mulher, ela tem um conhecimento transformador para ensinar, tá? Ou ela tem esse conhecimento transformador para ensinar através de um curso, de um infoproduto, um curso online, ou através de uma mentoria ou consultoria, ou ela presta algum serviço presencial, antes era presencial e agora ela vai conseguir prestar online, ou mesmo presencial e ela vai conseguir escolher melhor os seus horários. Essa mãe talvez tenha um produto físico e quer aprender a produzir conteúdo para vender esse produto físico. Eu sei que muitas de vocês têm algum produto que quer vender e além desse produto físico ainda tem o produto online. Ou é uma mãe ou futura mãe que quer trabalhar nos bastidores do digital de outra mãe. A comunidade Mãe no Digital, ela vem com essa proposta de networking também, né? A gente vai encontrar ali pessoas como a gente que, através do nosso trabalho, a gente vai se juntar, a gente vai construir os nossos produtos, construir os nossos conteúdos diários no Instagram e a gente pode, obviamente, fazer trocas de trabalho, fazer trocas de indicação, porque estamos todas no mesmo barco, vivendo vidas muito parecidas. É um espaço bem legal, onde você, por exemplo, trabalha como design, como assistente virtual, como social media, como editora de vídeos, você pode usar o espaço da comunidade Mãe no Digital para oferecer o seu trabalho. Então, esses são, aqui a gente tem normalmente, né? Uma característica geral que é cumulativa com alguma dessas características. Ou a mãe tem um curso, uma mentoria, algum conhecimento transformador que ela quer passar para outras pessoas, ou ela presta algum serviço, ou ela tem um produto online, ou ela quer trabalhar nos bastidores do digital. A maioria das meninas que estão entrando, que já trabalhavam nos bastidores do digital, elas também estão querendo produzir conteúdo, seja para fazer propaganda do próprio trabalho, seja para conseguir montar um curso e ajudar outras profissionais da mesma função ali que ela, ok? Então, temos todas essas opções. E aí, a gente vai também entender para quem não é essa aula. Eu trouxe dois pontos aqui que é sempre bom a gente se lembrar. Eu gosto de ser bem sincera porque dentro da comunidade eu tenho alunas que estão comprometidas e eu preciso manter esse nível de compromisso para que a gente possa de fato se ajudar e se incentivar. Então,
Não é MD, não é mãe no digital. Quem acha que o digital é lugar de ganhar dinheiro fácil, que o trabalho é fácil, que você ganha muito dinheiro de uma vez só e que as coisas acontecem naturalmente, que vem um monte de seguidores. Se você tem um monte de seguidor, você com certeza tem muito dinheiro. Não é nada disso. Também não é para quem ainda não decidiu de fato que vai precisar renunciar a alguns prazeres daquele momento para iniciar no digital. Então, como eu falava para vocês, eu renuncio vários prazeres do momento. Eu renuncio o meu sono, eu renuncio o sábado, às vezes até o começo do domingo, para que eu possa conseguir construir o meu produto e produzir conteúdo no Instagram. Mas isso sempre pensando no longo prazo, né? Porque temos aí muitos anos com criança em casa, muitos anos em que a gente vai precisar, independente da idade dos seus filhos, estar preparada e estar nos preparando para conseguir estar cada vez mais presente em casa. E aí, sabe o que eu quero fazer com vocês agora? Para a gente entrar de fato nos pilares, se você ficou aqui, se você é essa mãe ou futura mãe que se encaixa em algum desses pontos e não é a mãe que acha que a internet é um lugar de ganhar dinheiro fácil, ou ainda é a mãe que está meio assim, não sei se eu decidi realmente que eu vou entrar para o digital, parece que tem muito trabalho para fazer. Eu não vou dizer que é fácil, acabei de falar, não é fácil ganhar dinheiro, fazer dinheiro no digital. Mas é mais simples do que você imagina. E é possível, a verdade é essa, com direção é possível vencer os medos, as dúvidas dentro do digital. E é por isso que eu estou aqui. E aí, para a gente compreender exatamente quais são os pilares do digital, eu quero falar algo muito importante para vocês, que é a questão da minha história. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês, porque eu acho que isso vai fazer muita diferença na compreensão desse conteúdo que eu resolvi trazer. Uma vez que, através dos meus erros, é bem provável que vocês consigam decorar quais são os pilares do digital. É bom quando a gente sai de uma aula com a sensação de que você consegue explicar essa aula para outra pessoa. E não existe uma forma melhor de compreender um conteúdo técnico do que trazer ele para a concretude da vida prática. Então vamos lá. Vamos entender os meus erros no digital. Para isso, eu vou voltar um tanto aí, uns bons anos da minha vida, e eu vou lembrar de quando eu saí da faculdade lá em 2017. Como toda menina, eu estava muito consumida pelo medo do mercado de trabalho, cheia de dúvida, eu tinha muita pressão. Você não pode depender de homem nenhum, você tem que ter estabilidade, você tem que ganhar dinheiro. E aí eu resolvi estudar para concurso, né? Porque estava perdida, não estava preparada para o mercado de trabalho, não me sentia preparada para o mercado de trabalho, resolvi que eu ia estudar para concurso. Eu tinha feito direito, achei que seria uma boa ser juíza. Estabilidade, uma profissão muito bem reconhecida pelo mundo, super bem reconhecida. Então, eu comecei a estudar para concurso, terminei a faculdade em 2017, 2018 comecei a estudar para concurso. Passou um ano, em 2019, a verdade é que eu estava cansada de não fazer dinheiro nenhum e querendo morar com o Ber, casar com o Ber, né, senhor meu marido atualmente. Mas naquela época a gente namorava à distância, uma distância de mais de 1.000 quilômetros, e eu sentia que a minha vida estava ali paralisada naquela de estudar para concurso. E aí eu entendi que no digital existia uma possibilidade muito interessante e eu tinha alguns conhecimentos que eu pensei assim, eu acho que eu posso compartilhar isso aqui sobre estudo, sobre desenvolvimento pessoal. E assim eu comecei um perfil, aliás, estava conversando com uma de vocês sobre isso hoje. Eu comecei um perfil do zero. E esse perfil do zero, no início, eu nem aparecia muito com o rosto, era mais escrito mesmo. É, Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui muito importante. Eu sempre tive muito claro assim que eu comecei no Instagram, eu tinha muito claro que eu queria transformar aquela produção de conteúdo de fato em um trabalho. Eu não estava usando o meu tempo para produzir conteúdo por hobby, porque eu achava bonitinho.
Eu já valorizava meu tempo naquela época, e agora vocês sabem que eu valorizo muito mais, porque ele vale a escolha do tempo em que eu vou estar com a minha filha. Isso é importante porque talvez você esteja querendo começar no digital, e aí você começa mostrando a sua rotina, e é gostoso, né? Você até fica mais disciplinada, porque você vai compartilhar com outras pessoas, você vai estar ensinando coisas que você aprendeu, coisas sobre Deus. E aí você começa a receber uns feedbacks positivos, porque acredita em mim, pode acreditar em mim. A gente acaba recebendo feedbacks positivos desde a primeira semana. Porque quando você faz um conteúdo muito personalizado, as pessoas, elas se identificam com você. E isso pode ser perigoso, porque você vai inflando o seu ego, né? Você ali tá compartilhando coisas que as pessoas falam, nossa, como você é maravilhosa, que legal, eu também penso desse jeito. E aí vocês vão conversando e o ego vai inflando, mas não traz resultados reais para dentro da sua casa. E aí a gente para, respira fundo e se lembra que Deus, ele não te chamou para a vocação de viver por esses benefícios, esses elogios que vêm do mundo. Deus te chamou para ser esposa, Deus te chamou para ser mãe. E a gente não pode, a gente tem que tomar esse cuidado de não se distrair com as coisas do mundo. Então, começou no digital, já começa a pensar como que isso vai contribuir dentro da sua casa. E aí, até para dar o meu exemplo, voltando na história, eu comecei a produzir conteúdo e vender alguns materiais meus naquela época, já em 2019, até que em 2020 eu finalmente consegui sair de casa. Eu tinha meus 24, 25 anos. Eu saí de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e eu fui morar com o Uber em São Paulo, na capital. Foi uma mudança e tanto. E ali foi época de pandemia também, não sei se vocês lembram, mas eu me deparei, por ter sobrado mais tempo, sabe, que a gente ficava em casa, eu me deparei muito com os meus antigos sonhos, os meus valores, os meus medos, eram 500 questionamentos na minha cabeça, e um problema que muitas de vocês costumam alimentar, que é, tenho muitas opções nesse meu caminho. Ai, Mari, eu posso trabalhar no digital, mas eu posso não fazer nada também. Eu posso voltar para a CLT, eu posso prestar serviço, eu posso ir para o nicho A, eu posso ir para o nicho B. São muitas opções de caminho. Vocês ficam ali só naquela, eu vou para lá, vou para cá, cheia de dúvidas, não tomam uma decisão e você acaba não usando o seu tempo a seu favor. E eu tava nesse período, assim, tava me questionando muito sobre como eu estava usando o meu tempo. E ali eu tomei a primeira decisão que de fato mudou tudo na minha vida. Eu comecei a estudar sobre a minha religião. Eu estava indo para várias religiões ao mesmo tempo. Eu estava indo para culto, eu estava fazendo yoga, meditação, estava tudo muito bagunçado. E vinha uma pergunta sempre na minha mente, isso desde uns bons anos, antes de terminar a faculdade até, vinha sempre uma pergunta assim na minha mente: o que que Deus quer de mim, meu Deus? O que que Deus quer de mim? E aí eu precisava responder aquela pergunta. Parecia que era a pergunta de start para que eu pudesse resolver todas as outras. E eu comecei a estudar o catolicismo e a resposta nunca foi tão clara, nunca foi tão simples, e eu me toquei que a resposta sempre esteve ali de certa forma. Deus falou assim: minha filha, Deus quer te ouvir falar sobre Ele. É isso que Ele quer. Ele quer te ouvir falar sobre Ele. E Deus quer que você foque na sua vocação. Qual que é a sua vocação que você escolheu? Você escolheu casar. Então você tem uma vocação de ser esposa e mãe. E ali, antes de ter filhos, antes da dona Cecília nascer, eu entendi que a minha vocação, que era muito importante, muito cara, não só para mim, mas também pela formação daquele ser humano, daqueles seres humanos, aqueles filhos que iriam vir, ela não estaria 100% cumprida, satisfeita, se o tempo que eu dedicasse para ela fosse somente o horário não comercial ali, né? Das 18, 17 horas da tarde até as 20. Hoje em dia, você se dorme 18h30, 19 horas. Então, eu praticamente não veria minha filha.
e também colocar ali a minha função de mãe só para os finais de semana. E aquilo me incomodou muito, porque a ideia era ser juíza, e juíza tem que ter horário, né, para entrar, para sair, enfim. Seria uma vida completamente diferente do que o que Deus queria para mim e me trouxe de resposta. E aí, se eu queria, de fato, estar presente, ser responsável na educação dos meus filhos, eu entendi que eu precisava trabalhar de casa. Mas naquelas circunstâncias, daquela época, nas circunstâncias atuais até, eu não poderia ficar sem trabalhar, não poderia ficar só trabalhando em casa, que já é muita coisa, né? Cuidar de casa, cuidar de filho já é muita coisa. Mas eu não poderia, minha família precisava de uma renda extra. E também eu entendi que Deus, porque como eu já tinha começado no digital e eu tinha muito contato com pessoas com alunos que falavam, Mari, você gerou tal e tal transformação, eu entendi que eu tinha transformações de fato a gerar por meio do meu trabalho, dentro e fora de casa. Aliás, também essa é uma parte muito legal no digital, que eu já comentei com vocês, tem post no meu Instagram sobre isso, que o trabalho no digital, dentro e fora de casa, eles acabam se misturando. E é lógico que você vai, através do seu perfil de mãe no digital, entender o quanto você quer expor, o quanto você não quer expor. A gente sempre tem um meio termo ali para conseguir criar essas histórias. Você não precisa necessariamente contar histórias sobre você, sobre a sua família. Você pode contar histórias das suas alunas, você pode contar histórias que você leu num livro, que você viu num documentário, mas é fato que quando você está trabalhando no digital, as pessoas conhecem os seus valores. É importante que elas conheçam os seus valores, os seus limites. Aliás, esse é um motivo de venda do seu produto. É um motivo delas escolherem comprar o seu produto. É porque eu conheço a Mari, eu sei dos valores da Mari, eu confio na Mari. E acaba que o pessoal e o profissional ali se misturam. Por isso que eu falo para vocês, nunca tenham um perfil profissional e pessoal separado. E se eu trabalhasse em qualquer outro lugar, sei lá, numa multinacional, numa CLT, num escritório, e quarta-feira, 4 horas da tarde, eu tivesse que ajudar a minha filha que estava doente, ou assistir uma apresentação da minha filha, alguma coisa assim, eu provavelmente não poderia, ou se pudesse, não ia pegar bem, né? A verdade é essa, que não pega bem você sair numa terça-feira, 4 horas da tarde, para ir ver seu filho. Mas no digital é diferente. No digital, se eu preciso estar lá pela minha filha, seja qual for o motivo, as minhas pupilas ideais, as pessoas que estão comigo nessa jornada, elas são as primeiras a dizer: vai, mãe, a Ceci precisa de você. Vai, minha filha, vai cuidar do seu bem mais precioso. Elas sabem qual é o meu papel mais importante. E aí, entendendo isso, né? Eu falei, essa história de ser juíza, de trabalhar fora, não é o que Deus quer de mim, não é o que eu quero para a educação dos meus filhos. E eu larguei essa ideia de liberdade, de estabilidade, de muito dinheiro. Eu larguei essa ideia de ser uma super juíza, uma chefe, uma girl boss. Larguei tudo isso. Eu entendi que eu só precisava ser, e tem muito nesse só, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa católica e eu poderia ser uma boa professora. Dentro do digital, teria um espaço para ser algo que é uma profissão assim que você olha e a gente sabe que no físico ela é extremamente desvalorizada. Mas no digital, ser professora quer dizer muita coisa. Faz com que você abra muitas portas, não só para a transformação na vida na sua vida, né? Porque você vai ganhar dinheiro através do digital com o seu trabalho como professora, mas também transformação na vida de outras pessoas. O problema é que quando eu entendi que eu queria ser essa professora, vem também na cabeça de todo mundo, não é só na sua cabeça, pode ter certeza disso. Vem aquela ideia de que a gente se lembra da nossa vida passada, da autoimagem que a gente construiu de si mesma, né? Eu nunca fui muito de gostar de falar em público. Por mais que eu seja sanguínea,
eu tinha muita vergonha de ler na sala de aula, eu tinha muita vergonha de apresentar qualquer tipo de trabalho. Para vocês terem uma ideia, eu não suportava escutar a minha voz enquanto estivesse todo mundo em silêncio. Também não era super inteligente, e aí a gente fica se questionando: quem é que vai parar para me ouvir? Quem é que vai pagar para aprender comigo? Ou quem é que vai pagar pela minha prestação de serviço, pelo meu produto? Aí você pensa, eu sou incapaz, eu não sei dar uma aula didática de fato, ainda mais que eu confundia muito, eu não tinha muito desenvolvimento de raciocínio assim, de uma forma coesa, clara, eu tive que aprender a fazer tudo isso. E tudo é habilidade treinável. E também pensei, não tenho resultados reais, não tenho experiência, não tenho nada. Eu só tenho uma coisa. Eu sei que na época, né, dos estudos, eu sei que os estudos mudaram a minha vida, transformaram a minha vida. E foi ali que eu comecei a pensar, se os estudos transformaram a minha vida, a minha própria vida, podem transformar a vida de outras pessoas. Então esse é o caminho. E aí eu tentei olhar de uma forma mais racional. Esse é um exercício que eu faço muito. Tenho medo? Tenho medo. Todo mundo tem medo. Tenho muitas opções, tenho muitas opções, mas eu vou olhar para as circunstâncias, eu vou olhar para a minha realidade e não vou me dar a opção de escutar os meus medos. Parece uma coisa assim muito difícil de fazer, mas é uma decisão que você tem que tomar. Eu não vou me dar a opção de escutar os meus medos, eu vou olhar para a minha realidade, eu preciso trabalhar no digital. É isso, eu tenho que tentar. E aí, há 4 anos eu comecei a dar ali meus primeiros 5 anos já, né? Os primeiros passinhos no digital, pensando no longo prazo, o tempo que eu escolheria ter com os meus filhos. Primeiro eu montei a rede de mentores, abri mais de 15 turmas em um ano. Depois, através desse trabalho com os mentorados, eu montei um curso chamado Desperta Estudante. Ele tinha como objetivo ensinar as outras pessoas a estudarem para concursos e também tinha muito de desenvolvimento pessoal ali, que era algo que eu gostava e acreditava muito, acredito até hoje. E foi muito legal esse período, porque na pandemia eu tinha muita audiência, as minhas lives lotavam, eu nem tinha a quantidade de seguidores, eu tinha uns 10 mil seguidores. E as minhas lives lotavam, lotavam, lotavam. E eu consegui vender bastante curso porque eu tinha de fato uma pupila ideal, que eu falo para vocês. A pupila ideal estava muito bem definida. Eu vendia para concurseiros. Era fácil de vender por causa disso. O problema é que, voltando na história, eu não queria mais ser juíza. Ou seja, eu não queria mais estudar para concurso, eu não queria trabalhar fora, não ia ter como continuar estudando para concurso. E aí não fazia sentido, porque a pupila ideal, a gente precisa viver a mesma vida da nossa pupila ideal. Deus que me queria em casa, perto dos meus futuros filhos, e eu tive que tomar coragem ali diante de uma audiência que confiava em mim. Eu tive que tomar coragem e falar: olha, eu não vou mais estudar para concurso. Decidi parar. Na época, eu até tentei explicar essa questão dos meus futuros filhos, de que empreender era melhor, mas é um perfil de pessoa que às vezes realmente não entende. E aí, para dar continuidade no meu trabalho no digital, eu percebi que eu ainda podia falar sobre estudos. E montei um curso que é meu xodozinho, que tem gente aqui que faz parte dele, que conhece ele por dentro, que é o seu método de estudos. Esse curso, ele é assim, ele não te ensina só a estudar, ele te forma de fato como ser humano, ele te dá ferramentas para você se planejar, para você ter bons hábitos na sua rotina, ele é completinho, perfeitinho, tenho muito orgulho de ter montado o SME. É um curso que eu acho que todo mundo deveria fazer, eu acho não, tenho certeza. Todo mundo teria a sua vida transformada se fizesse o seu método de estudos. E esse é o grande problema. Foi ali que eu me ferrei. Porque se qualquer pessoa podia ter a vida transformada ao entrar no SME, ninguém tinha certeza se o SME, se aquele curso era ou não para ela.
Ela falava assim, tá, mas eu sou arquiteta. Será que o seu método de estudos é para mim? Porque você não fala só para arquitetos, eu tinha alunos médicos, eu tinha alunos engenheiros, eu tinha arquitetos, eu tinha enfermeiros, eu tinha psicólogos, eu tinha concurseiros ainda. Então era assim, era um bolo. Eu tinha mães. Chegou para mim mães que queriam aprender um método de estudos para ensinar para os seus filhos, tinha professores, enfim, tinha tudo ali num bolo. E aí acontecia que eu não conseguia falar a língua de ninguém e eu fui perdendo de fato escala. Tinha meses assim que eu fazia 10 vendas, em outros meses eu fazia uma, duas. Meu Instagram também estava super estagnado, porque eu estava falando com todo mundo e não estava falando com ninguém. E eu percebi que eu tinha que tomar uma atitude. Inicialmente, eu pensei em falar para professores. Por quê? Porque se eu falasse para professores, eu ensinaria, sendo especialista em aprendizado e marqueteira desde 2019, estudo marketing desde 2019, eu teria como ajudar professores que sabem determinado conhecimento a montar um curso bom, didático, claro, que gera resultados e, portanto, gera depoimentos. Parecia que fazia sentido. Mas vocês acham que só vocês têm dificuldade de nichar. Todo mundo tem a bendita dificuldade de nichar. E eu comecei a pensar assim, nossa, parece que falar com professores, eu vou continuar falando com todo mundo. E eu não queria errar de novo, não queria falar com todo mundo de novo. E aí eu fiz um exercício de clareza, que tem até ali na comunidade Mãe no Digital, em como começar no Instagram, tem um exercício de clareza que me apontou o caminho realmente, que era para falar com mães que queriam trabalhar no digital. As respostas elas sempre estão na nossa mente. O problema é que está tudo tão bagunçado, misturado com os nossos sentimentos, com medos, que a gente não consegue realmente ver a resposta e depois que vê, você ainda fica na dúvida: será que é isso mesmo? Será que eu tenho que arriscar nesse lugar? Então, ter feito esse exercício de clareza me deu uma certeza maior, me deu uma segurança maior. E aí eu fui para racionalizar. Eu entendi que bom, para falar com mães pode ser interessante porque a produção de conteúdo ficaria muito mais fácil, muito mais natural, é a minha realidade hoje. Aliás, eu falo para vocês fazerem isso também. E também o nicho de maternidade dentro do mercado, ele é muito bom. É só a gente olhar para Virgínia, Vitube, elas só crescem dentro desse nicho de maternidade. Então, eu sei que existe, eu entendi que existiam no mundo muitas mulheres como eu, mães que sabiam da sua importância dentro de casa, mas que não queriam ou não podiam parar de trabalhar. E eu vi ali que aquele era o lugar perfeito. Eu poderia falar especificamente com você que está me ouvindo agora, que é essa mãe que quer trabalhar no digital. Dito isso, vai ficar agora muito mais fácil de vocês entenderem os pilares no digital. Eu vou voltar a compartilhar a tela com vocês para a gente seguir. Por quê? Qual que é o primeiro pilar no digital? Quem tem uma pista do primeiro pilar no digital? É esse o mais importante, que tem a ver com o maior erro da minha história, o que mais me tomou tempo por ser teimosa. É a pupila ideal. E eu entendi que dentro da comunidade Mãe no Digital, a gente pode, todas nós, falar justamente para a mesma pupila ideal. E eu trago dados que te provam isso. 60% das mulheres brasileiras são mães, ou seja, isso dá 62 milhões de pessoas. É muita gente. E se você é uma mãe que, por exemplo, passou
por uma dificuldade no sono do seu filho, você passou por uma dificuldade na amamentação, você passou por uma dificuldade na educação do seu filho, ou você é uma mãe que é católica e aprendeu a estudar a sua fé. Ou você é uma mãe que antes era uma psicóloga e por muitos anos você montou uma boa cartela de clientes e você pode ensinar um outro psicólogo ou uma outra mãe psicóloga a montar essa mesma cartela de clientes. Enfim, é a minha orientação e faz muito sentido dentro dos pilares no digital que você, primeiro, escolha uma única pupila ideal. Apenas uma única pupila ideal. O nicho, ele não é necessariamente do que você vai falar, é também, mas ele é principalmente do com quem você vai falar. Quem é a sua pupila ideal? Por quê? Semana passada, ou retrasada, entraram umas 3 meninas assim na sequência na comunidade Mãe no Digital. E todas elas, ou escrito, ou me falaram por áudio, eu até mostrei no grupo das meninas da comunidade Mãe no Digital exclusiva. Todas elas falaram a mesma coisa. Mari, parecia que você estava falando para mim. Mari, parecia que você estava aqui dentro de casa e sabe tudo o que está acontecendo. Mari, parecia que eu estava conversando com uma amiga. Então, por que que elas me escolheram e não escolheram um grande nome no digital? Porque elas sabiam que eu estaria personalizando a aula para elas. Eu sempre falaria para elas. E eu faço isso na produção de conteúdo e faço isso dentro do meu produto também. E é isso que me diferencia. Esse limite que eu estabeleci da pupila ideal e que eu digo, se você estabelecer hoje, vai ficar muito mais fácil de produzir conteúdo. Vai fazer muito mais sentido produzir conteúdo falando a língua da pessoa que você quer alcançar. Melhor ainda se essa pessoa for como você, se essa pessoa for mãe. Então, a minha ideia no longo prazo é que a comunidade Mãe no Digital, ela vá só crescendo e dentro dela, as infoprodutoras, elas produzam conteúdo para outras mães, porque tem muito mercado para isso. Faz muito sentido. Ai, Mari, não sou mãe ainda. Tem uma galera que entrou que não é mãe ainda. Tá tudo bem. Você pode produzir conteúdos para as mães ou para a mulher, vai depender, vai ter que tomar uma decisão ali. Porque, mesmo se você não quiser futuramente ser mãe, acredito que todas que entraram aqui querem futuramente ser mães. Mas mesmo se você não quiser no futuro ser mãe, você entra num nicho em que existe uma identificação muito grande, existe um contexto, uma circunstância muito específica. E quando você entende esse contexto, essa circunstância e fala com essa mulher, você primeiro acolhe ela, porque ela tem a sensação de que ninguém entende ela, o marido não entende ela, os filhos não entendem ela, ninguém entende ela, só uma mãe entende uma mãe, isso é fato. E vocês criam esse senso de identificação, de comunidade, de diferenciação dentro do mercado. Então, seja o seu mercado marketing digital, assistente virtual, contabilidade, qual for o seu mercado, você vai se destacar por estar falando para uma pessoa muito específica. Certo? São muitos assuntos que a gente se identifica. Você pode trazer de uma forma mais fácil o seu estilo de vida, mostrando a sua rotina, mostrando os seus valores, porque isso vai fazer a sua venda ser muito mais gostosa e fazer muito mais sentido. A produção de conteúdo fica mais orgânica. E quando tem gente que chega para mim completamente sem nicho, né? Eu tenho certeza que você sabe alguma coisa do nicho de maternidade para ensinar, porque você viveu aquilo na prática.
e você alcançou alguma vitória, seja na introdução alimentar, no sono, na amamentação, essas muitas questões. Então, se você está sem nicho, aposte no nicho das mães. Tem muito espaço ainda e tem muita mãe precisando da sua ajuda, da sua transformação. E aí, essa sua pupila ideal, então, para a gente resumir aqui, esse primeiro pilar que vocês vão aplicar a partir de amanhã, essa pupila ideal tem que ser como você. Ela tem que ser uma mãe, e aí você coloca a sua profissão, o seu desejo, a sua dor, coloca exatamente quem que é essa pupila ideal. Se for profissão, vai fazer sentido ali você conversar com profissionais, com os profissionais, não com os consumidores finais do seu produto. Se for um desejo ou uma dor, no caso do que a gente acabou de falar, do sono, da amamentação, você também pode colocar uma mãe que tem dificuldade de fazer o bebê dormir, tá? É isso. Esse é o primeiro ponto, esse é o start. E pela minha história, vocês perceberam que isso faz muita diferença na hora de escalar. E aí, a gente segue aqui para a produção de conteúdo. A produção de conteúdo, eu apresento para vocês o método em parábolas, que é exatamente o que ele diz no próprio nome. É envolver e vender por meio de histórias e de analogias. E eu quero mostrar aqui para vocês um post que seguiu completamente o método em parábolas. E foi um dos meus últimos posts que trouxe muita gente qualificada, muita gente realmente boa. E foi um post que eu fiz muito rápido. Eu fiz aqui o roteiro conforme eu ensino vocês. Eu tinha uma fonte, eu sabia onde eu queria chegar e o que eu queria falar. Eu contei uma história. Essa história aqui, ela já foi verdade, mas há muitos anos atrás, nem tinha muito a ver com a minha maternidade. Mas eu sabia que essa história falaria muito com a minha pupila ideal, tocaria num ponto de dor da minha pupila ideal. E aí eu escrevi essa história pensando em fazer um Reels de narração. O problema é que a mãe, corrida pra caramba, não ia ter tempo de fazer esse Reels de narração. E aí a gente tem uma opção que eu ensino muito para vocês dentro da comunidade, que é gravar um videozinho rápido, escrever um título aqui, uma headline que chame muita atenção. Por exemplo, aqui é quase que vem o gatilho da fofoca, né, da curiosidade. A história da mulher que estava roubando as minhas maiores oportunidades e colocando a culpa na minha filha. E aí a história está na legenda, que é uma legenda comprida, mas que a pessoa tem vontade de chegar até o final, porque ela quer saber. O gatilho de curiosidade foi ativado. E ela se identifica, pelos comentários a gente vê que essa mãe se identifica. A mais pura verdade, concordo, nossa mente é uma das nossas maiores sabotadoras. Então, é um post seguindo o método em parábolas, que qualquer uma consegue fazer. Dentro da comunidade Mãe no Digital, eu te ensino exatamente o passo a passo de como fazer, como montar esse roteiro, quais as dificuldades que você vai enfrentar, onde você vai encontrar suas fontes, tá tudo lá. Um outro exemplo de post que eu quero trazer para vocês é esse post aqui também deu muito certo. Por quê? Porque ele também toca numa dor e toca até num ponto meio polêmico. Dependendo da sua identidade como mãe no digital, você pode fazer isso. Você pode trazer história da sua vida que talvez a maioria das pessoas pensa diferente. E hoje em dia é bem fácil, porque a manada, a maioria das pessoas está sempre fazendo o mínimo, sendo medíocre. Então, se você for contra essa ideia geral, essa ideia generalizada, você vai encontrar pupilas ideais, pessoas que pensam como você. Se fizer sentido para você, dentro do seu perfil, também é um ótimo post para você se inspirar e fazer amanhã. Outro post que eu quero trazer aqui para vocês é um post carrossel, né? Saindo um pouco do Reels. Esse post, ele começa com
com algo que chama atenção, a verdade, a pessoa já fala assim, a verdade. E vem mais uma vez o gatilho da curiosidade. Por que eu larguei um Instagram com mais de 30 mil seguidores? A pessoa quer saber por que ela largou esse Instagram com mais de 30 mil seguidores. Ela tinha seguidores, mas não estava funcionando? Qual é o motivo real? E, obviamente, todo o conteúdo que eu seguro para não deixar muito extenso no carrossel, focando na produção de conteúdo técnico, sendo que eu comecei com uma história, ok? Mais um usando o método em parábolas. Aqui, usando o método em parábolas, falando sobre a comunidade Mãe no Digital, trazendo uma história inicialmente sobre o nosso desafio e como que a gente vence esse desafio para postar todos os dias, trazendo identificação, trazendo um desejo da minha pupila ideal através de história. Próximo post usando o método em parábolas. Esse aqui trouxe muitas de vocês. Ó, muitas de vocês vieram por causa desse post. Porque muitas sentem vergonha do que os outros vão falar quando começarem no digital. E aí eu trouxe a minha big idea que a gente fala. O porquê eu estou no digital, que é para causar de fato transformações. E eu sei que todas vocês podem causar transformações. Mais uma vez, usando história. E esse outro post que também é bem interessante, porque ele começa falando sobre o que eu não quero que vocês saibam sobre mim. É um post, aquele famoso post quem sou eu, mas de uma forma usando o método em parábolas, de uma forma de fato interessante. E, obviamente, ela é perfeita para filtrar as pessoas certas, as pupilas ideais. Então, o nosso segundo pilar aqui é a produção de conteúdo usando o método em parábolas, contando histórias. Olhem o meu Instagram, olhem esses posts e copiem o que eu fiz. Levem para o nicho de vocês e copiem como um artista, copia, trazendo para a história de vocês, tá? É super possível. Faça uma analogia em relação ao que acontece na vida de vocês, ou na vida das pessoas que você conhece, ou numa história de um livro que você leu, e transforme aquilo em conteúdo. Essa é a melhor forma de produzir para envolver e para vender. Beleza, Mari. Então, produção de conteúdo constante, a gente falou muito sobre isso. Lá na comunidade Mãe no Digital, temos aulas sobre essa produção de conteúdo, como começar no Instagram. Então, a gente fala sobre nicho, a gente fala sobre o seu arroba, desde as pequenas coisas às maiores. A gente traz o método em parábolas. Aqui tem uma aula muito interessante que é o produzindo um roteiro de conteúdo com você, para você entender como funciona a minha cabeça. Porque uma coisa é a gente ter a teoria. Ah, eu tenho a teoria, que o método teórico, a teoria do método em parábolas. É importante a gente ter a teoria para se organizar o passo a passo, mas conhecer o racional por trás daquele passo a passo faz com que você de fato personalize aquilo para dentro da sua área. Então, quando você me vê criando um roteiro, na prática, você descobre qual que é o racional por trás de cada passo da teoria. E aí a teoria fica mais concreta, você absorve mais fácil e consegue colocar em prática, tá? Essa é a ideia principal da nossa produção de conteúdo. Mas produção de conteúdo, seja ela constante ou não, é o que eu falei na minha história para vocês. Se vocês não tiverem um curso ou um produto físico, né, ou uma prestação de serviço, vocês vão parar ali nos elogios, no nossa, que legal como você produz um conteúdo interessante, mas não vão contribuir dentro de casa. Então, a minha missão com vocês agora, em agosto, é a seguinte: eu vou pegar todas as meninas que estão dentro da comunidade Mãe no Digital e a gente vai passo a passo, num treinamento, montar o curso de cada uma delas. Eu não vou descansar enquanto o curso de vocês não estiver montado.
O curso, a mentoria, precisa estar montado, organizado, tudo pronto. E a gente vai fazer isso aos poucos para que vocês não se percam. Ninguém vai ficar pelo caminho. A gente vai construir esse treinamento juntas, tá? Por quê? Porque a estrutura do curso online eu já dei, ela já tá lá na comunidade Mãe no Digital. Está aqui, ó, meu produto. Você vai aprender a fazer um curso, ou entender como é que faz um curso online, como vende um produto físico, mas e o lançamento? E para gravar as aulas, como é que eu faço, Mari? Falaremos sobre isso no nosso treinamento, ok? Tá, traremos esse treinamento de forma bem completa agora em agosto. A gente vai conversar com as meninas lá no grupo exclusivo. A estrutura do curso online é como ensinar o que eu sei. Você vai conseguir responder essa pergunta. Como ensinar o que eu sei? Porque, Maria, eu sei a prática, talvez. Eu sei o como fazer ali. Eu consegui fazer meu filho dormir. Eu consegui criar um momento de amamentação que fosse saudável. Eu consegui cuidar da alimentação do meu filho. Eu consegui trabalhar dentro da minha área e ter clientes e ter sucesso nesse período que eu trabalhava fora e agora eu quero ensinar outras pessoas. Eu consegui ter sucesso ensinando empreendedores a construir processos dentro da própria empresa. Eu quero conseguir poder ensinar isso para possíveis mentores, futuros mentores. Eu quero fazer isso. Só que eu ainda não sei exatamente como que eu faço isso. Como é que eu monto um curso? Como é que eu jogo numa plataforma? Como é que eu gravo as aulas? Tudo isso a gente vai trabalhar agora em agosto, tá? É seguindo a nossa chave mestra, que também eu já conversei com ela sobre vocês, tem aula sobre o MAP dentro da comunidade. A própria comunidade segue a chave mestra, que é o método Mente à Prova de Produtividade. Sempre começamos pela importância, depois entendemos o como fazer. Só depois a gente se organiza para de fato fazer. Tem gente que se organiza antes de saber o que tem que fazer. Depois a gente mantém a ação constante e depois a gente analisa o que está dando certo, o que precisa melhorar. Esse é o processo que você vai construir na estrutura do seu curso, é o processo que você vai construir em cada aula do seu curso. Se você usar essa chave mestra, eu tenho certeza que os seus alunos vão ter os resultados que vocês buscam. Esse é o nosso terceiro pilar. Então, a gente tem pupila ideal, a gente tem produção de conteúdo constante, a gente tem um produto para vender, a gente tem a estrutura do curso online já montada. Beleza, Mari, tudo muito bom, tudo muito lindo, mas assim, minha rotina é um caos. Minha rotina é corrida. Eu não sobra tempo para eu, de fato, sentar para estruturar o meu curso e sentar para produzir o meu conteúdo. Na minha rotina, também não sobra. Mas por que que eu faço? Porque primeiro eu tomei uma decisão de ter uma pupila ideal, de olhar para a minha realidade e falar, eu preciso ser uma mãe no digital, eu preciso ter a mentalidade da mãe no digital. Entendi que eu teria que renunciar a alguns prazeres momentâneos, pensando no longo prazo dos meus filhos, pelos meus filhos. E eu fiz um compromisso público. Eu fiz algo que eu não posso não trabalhar no digital. Então, se vocês forem adiando, eu vou começar a postar, Mari, mas calma aí, é que eu tô aqui com o caos da rotina, tem isso, aquilo acontecendo, sempre vai ter isso, aquilo acontecendo. Eu peguei duas viroses bravas nos últimos dias, eu viajei, eu tô com transição da rotina da sexta. Teve dia que ela acordou de madrugada, eu acordei acabada no outro dia. Tem dia que ela não dormiu o dia inteiro. Então, assim, nunca vai estar tranquilo. A vida da mãe nunca vai estar, agora eu vou conseguir começar meu trabalho no digital. Nunca. Eu entendi isso. Então, eu vou ensinar vocês a começarem sem estar prontas. Esse é um pilar do digital
que ele é só para mãe no digital. Ele é personalizado para vocês, para minha pupila ideal. A gente precisa começar antes de estar com tudo pronto. Eu precisei começar aqui só com vocês e vender só para vocês o curso na planta, porque eu tinha espaço de errar, eu tinha espaço de aprender. A gente precisa aprender e a gente só aprende no processo. Se eu deixasse para aprender com o que eu ia falar, como que eu ia falar, eu nunca ia realmente conseguir tempo e tranquilidade para sentar e aprender. À medida em que eu vendi a primeira comunidade Mãe no Digital, ou à medida que eu me comprometi a dar a primeira aula gratuita, eu tinha que cumprir aquilo. Eu não podia simplesmente, eu prometo, mas eu não cumpro. Eu prometi que eu ia entregar e eu fiz isso todos esses dias. Eu prometi que dentro do curso, aqui na primeira página, na página de Comece Aqui, nas boas-vindas, tem um cronograma com todas as aulas. Essas daqui já estão gravadas, mas quando a primeira pessoa entrou dentro desse curso, não tinha nenhuma aula. Só tinha uma promessa de aula. E aqui tem um cronograma ainda com as aulas que eu vou gravar. Não vou conseguir abrir aqui. Tinha uma promessa de aula, com data, com data. O que é comunidade? Tinha data para acontecer. Protagonista de suas escolhas, tinha data para acontecer, para ser disponibilizado na plataforma. Quem está no comando da sua mente? Tinha data para essa aula acontecer. E aí eu não tinha escolha para simplesmente falar, ai, nossa, eu tô muito cansada, esse sábado eu não vou acordar mais cedo para gravar a aula, não. Eu tinha que acordar mais cedo, porque segunda aula eu tinha prometido que a aula estaria na comunidade. Além disso, o dinheiro já estava entrando, o que traz muito mais ânimo para, de fato, cumprir, né? É muito ruim você produzir conteúdo de graça. Então, a manha digital não pode começar estando com um curso perfeito, preparado, maravilhoso, pronto, todo editado e todas as aulas foram estrategicamente pensadas. Não dá, não dá. Infelizmente, não dá. Se você fizer isso, vai ser o famoso perfeito que nunca acontece. A gente está no famoso feito é melhor que perfeito. E, obviamente, eu sou uma pessoa, espero que você seja também. Acho que se você está aqui comigo até agora, você compartilha dos mesmos valores de responsabilidade que eu. E a partir do momento em que uma pessoa entrou, eu era responsável por entregar tudo que eu tinha prometido para ela. Ela tinha me pagado. E eu sei que vocês também são responsáveis para aprender no caminho, porque a gente aprende no caminho e é necessário sim muita coragem para aprender no caminho. Não é fácil. Não é fácil você se sentir incapaz todos os dias, porque eu me sentia incapaz de todos os dias. No dia de montar essa aula aqui, como começar no Instagram, eu pensava, meu Deus, tem tanta coisa que eu quero falar, mas eu quero conseguir deixar o mais simples possível para que as minhas mamães no digital realmente executem. E eu enfrentei muitos desconfortos para ter todas essas, e ainda já tem mais aulas gravadas, porque toda semana entra aula nessa comunidade. Eu sou uma pessoa responsável e eu me comprometi. Eu me comprometi, eu entrego. E você pode fazer essa entrega no gravado ou no ao vivo, que fizer mais sentido para você. Eu gosto bastante do ao vivo. Eu sou uma perfil de manhã digital de ao vivo e tanto que eu gravei bastante aula no ao vivo. Mas eu também acredito muito que o gravado fica mais organizado, mais direto ao ponto. Então, eu misturei. Você pode, por exemplo, começar a vender amanhã. Você fala assim: estou vendendo. Se você já produz algum conteúdo, as pessoas te conhecem. Tem gente aí, igual panela de pressão, louca para comprar de você. E aí você faz o quê? Você fala assim, ó, estou vendendo. A partir de agora, toda terça-feira, às 19 horas, eu entro ao vivo. A estrutura do curso é essa. Pode fazer alguns ajustes, eu vou ensinar vocês a fazerem alguns ajustes, como fazer uma estrutura de curso meio generalizada para depois realmente colocar nome nas aulas. A estrutura do curso é essa. Você entra, a gente começa nossas aulas ao vivo, e isso tem muita vantagem, porque a pessoa
que entra hoje em dia, né, que essa história de curso online já existe há bastante tempo, se a pessoa entra num curso e vê aquele monte de aula para assistir, até desanima. Aí você ainda pode usar essa vantagem de construção, igual eu acabei de fazer aqui com vocês, falando que o treinamento da estrutura do curso, ela vai ser passo a passo. Você vai poder toda semana cumprir um pequeno passinho e na próxima outro. E aí no final a gente vai cumprir o nosso objetivo com calma, com tranquilidade. É muito gostoso quando a gente consegue estudar com tranquilidade. Estudou, aplicou, estudou, aplicou, estudou, aplicou. E aí você pode vender isso dessa forma. Eu vou entregar para você toda semana ao vivo, aí você aplica naquela semana, na outra semana a gente revisa, a gente conversa. Pronto, você vendeu e você vai entregar. Ai, Mari, mas e se eu vender para duas, três pessoas? Não tem problema nenhum, gente. Pelo contrário, olha para o lado, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Olha para o lado bom. Sabe qual que é o lado bom? É que você pode ouvir essas pessoas. E na sua pupila ideal está o segredo para bons posts, uma boa produção de conteúdo e para que você melhore o seu curso. Porque ela tem as necessidades que você precisa saber quais são para produzir melhor conteúdo. Então, que ótimo que você tem poucas pessoas. Também tem a vantagem de você poder errar. Você vai errar, você vai pedir desculpas para duas, três pessoas. Ó, desculpa, eu errei aqui, realmente não queria que isso tivesse acontecido, mas aconteceu. E vou compensar vocês da forma tal, enfim. E assim você vai prometer que vai entregar. E vai entregar essas aulas ao vivo, fazer um calendário com as datas dessas aulas. Mari, não gosto do ao vivo. Faz o calendário, entrega gravado, não tem problema nenhum. Eu vou ensinar vocês a gravarem bonitinho. Gravar pelo próprio celular ou gravar pela webcam, igual eu tô fazendo aqui agora, tá? E você vai vender o curso na planta. Você pode vender mais barato, isso também vai te dar essa sensação de que você está sendo justa com a sua pupila ideal. E vai dar mais atenção às primeiras pessoas que entrarem. Esses são os pilares do digital. Esse aqui são os pilares do digital. Se vocês cumprirem isso, não estou falando que vai ser fácil, estou falando que é simples. É o feijãozinho com arroz. É um negocinho assim, ó. Cumpriu isso aqui, as chances de desenrolar com resultados positivos é muito maior. Mari, quero me aprofundar. Obviamente, essa aula de uma hora e meia, ela é a ponta do iceberg. Tem muito mais que a gente pode falar. Para você aprender a falar com a sua pupila ideal, para você aprender o método em parábolas, para você estruturar o curso, como eu falei para vocês, e para você entender como é que forma um curso na planta e trazer essa ideia do compromisso público. Eu montei, e olha que legal, montar a página de vendas, se vocês não sabem, montar a página de vendas é algo que todo mundo foge, porque dá muito trabalho. E é chato, é uma parte chata mesmo. Se eu tivesse esperado gravar toda a comunidade, montar a página de vendas e blá, 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 eu provavelmente não teria feito metade do que eu fiz até hoje. Eu não teria ainda a página de vendas, eu não teria a quantidade de aulas que tem na CMD e eu não teria vendido para ninguém. Ou seja, eu estaria super desanimada produzindo conteúdo no Instagram. Uma vez que eu vendi, eu tô animada. Está trazendo resultados, esforço está sendo equiparado ali aos resultados. E aí eu entendi que eu tinha que vencer o desconforto de fazer a bendita da página de vendas. E fiz. E ela ficou a coisa mais linda do mundo. Vou mostrar para vocês. Dentro das minhas dificuldades, ela ficou a coisa mais linda do mundo. Essa aula que você está assistindo está aqui, ó, nesse vídeo. E ela já começa com a minha Big Idea. Dentro do marketing digital, a gente chama de Big Idea. Nessa aula, eu vou te ensinar os pilares do digital que se encaixam na rotina da mãe. Simples, coeso, direto, fala com a minha pupila ideal.
Você vai vender seu curso enquanto passa tempo com seu filho, porque é isso que acontece comigo. Eu tô com a Cecília de manhã e está fazendo venda na CND, no Desperta Estudante, no seu método de estudos, está fazendo venda. Esse é o melhor dos mundos para mãe no digital. E aí, aqui temos a nossa logo, o acesso às aulas é imediato. Deixa eu me diminuir. O acesso às aulas é imediato. Temos aulas mensais de implementação. As próximas aulas até serão semanais, porque eu quero agilizar a vida com vocês. 7 dias de garantia. Aqui eu explico por que que o digital é a melhor opção para uma mãe hoje. E temos organizado aqui cada um dos módulos, o que que você vai aprender, qual que é o benefício, ó, tudo que eu falo para vocês é aula, já estou ensinando vocês a fazer uma página de vendas. Qual que é o benefício que vocês vão ter quando fizerem cada um desses módulos aqui. Temos o módulo Comece Aqui, que é um dos mais importantes. Quando a gente se nivela bem, a gente consegue fluir melhor no curso. Mentalidade, que faz total diferença para que a execução, o como fazer aqui exista. A produção de conteúdo, tanto no Instagram quanto o curso de vocês, a rotina da mãe no digital. Também temos esses bônus e teremos muito mais, porque as minhas mamães no digital, já estou fazendo essa convocação aqui, as minhas mamães no digital, que temos mamães assistente virtual, da área de contabilidade, da área de organização financeira da família, temos da área do direito, temos várias mamães no digital que podem iniciar o seu trabalho como professora, gravando uma aula dentro da comunidade de Mãe no Digital para ensinar alguma coisa para vocês. Então a gente vai perder o medo juntas, a gente vai entrar nesse ambiente que é confortável para a gente, falando com pessoas que a gente conhece, e que estão no mesmo barco, que conhecem as nossas dificuldades. E teremos muitos bônus legais. E vocês vão poder trocar bônus, vocês como professoras, vocês vão poder trocar bônus entre vocês. Agora, hoje, temos 2 bônus importantes, que é como estudar e como aprender. Logo lá no início do curso tem esse bônus. E o nosso treinamento de estruturar seu curso online, que vai entrar agora, em agosto. Aqui temos a famosa tabelinha dos prós e contras. Essa tabelinha aqui, ela explode a mente das pessoas. Então, como que é uma pessoa sem a comunidade Mãe no Digital? Ela tá com medo de produzir conteúdo, pensando o que que vão pensar de mim. Ela acha impossível encaixar a produção de conteúdo e fazer um curso dentro da rotina. Ela vive ansiosa, ela vive frustrada, sem poder ajudar nas contas de casa. Ela procrastina em meio a tantas dúvidas do como fazer. Ela se sente incapaz de ensinar o que sabe para outras famílias. E ela não tem um produto e está aí perdendo tempo de fato produzindo conteúdo. E como que é quando a gente entra na comunidade Mãe no Digital? A pessoa, ela cria uma mentalidade de quem vence a inimiguinha que tem dentro aí da cabeça de todas nós. Pela nossa família, a gente está juntas construindo uma mentalidade de quem vai cumprir, de quem vai executar. Ela sabe, olha o erro aqui, ela sabe montar um planejamento simples para conciliar a rotina da casa e do digital. Ela está contribuindo dentro de casa, sem prejudicar o seu papel mais importante. Ela tem um método claro, simples e executável para começar no digital. Ela não precisa perder tempo vendo milhões de conteúdos que ela nunca aplica. Ela aprendeu a estruturar seu conhecimento em um curso que gera resultados de fato para os seus alunos. Ela não tem aquela sensação de que ela está enganando as pessoas. E ela está vendendo um produto bem estruturado, transformando outras famílias. Tá aqui, simples e fácil. E eu só consegui montar isso porque eu tinha muita clareza de quem era a minha pupila ideal e do que tem dentro da minha comunidade. Aqui quem sou eu, que sempre tem que ter, se a comunidade é para você, e aqui o valor da comunidade. No finalzinho da nossa página, clicando no botão aqui embaixo, você já vai cair nessa parte da página, em que temos o nosso plano anual da comunidade na planta e o nosso plano mensal da comunidade na planta. Quem está entrando na planta está ganhando as vantagens do anual enquanto estiver
pagando o mensal, né? Mas o anual, no longo prazo, faz muito mais sentido de entrar, porque ele é mais barato e porque você garante esse desconto de R$ 200 para o resto da sua vida. Então, o valor da comunidade, a partir da próxima semana, do dia 7 de agosto, é R$ 677. Mas, para vocês, nos próximos dias, a gente vai ter esse desconto de R$ 200. De 677 por 12 vezes de 47,89 ou R$ 477 à vista. Clicando aqui, você entra num link, que é o link da QIFI, plataforma que hospeda a comunidade Mãe no Digital, ambiente 100% seguro. E o que que você ganha? As aulas gravadas para você assistir quando você quiser. As aulas não são longas, tá? Eu cuido para que as aulas sejam curtas e vocês consigam encaixar aí nos intervalos da rotina da mãe, que eu sei como é que é. Temos aulas ao vivo mensal de implementação e de tira dúvidas. Temos bônus exclusivos, suporte de dúvidas por WhatsApp. Eu estou bem atenta a cada uma de vocês. Se você está na comunidade Mãe do Digital e não está me usando no WhatsApp quando chega uma dúvida na sua cabeça, você está fazendo errado, porque eu quero saber qual é a sua dúvida. Vai lá, me cutuca. Eu posso demorar para responder, mas eu vou te responder. Materiais de apoio de todas as aulas temos também. Estratégias dos meus posts no Instagram. Quem entrar até dia 7 ganha 30 minutos de consultoria comigo. Eu tô falando isso aqui, ó, para vocês, no exclusivo. Aproveitem. E um grupo exclusivo do WhatsApp também. No mensal, você tem as mesmas coisas, você só não tem as estratégias dos posts no Instagram, que é um conteúdo que eu vou produzir de forma constante depois que a gente terminar a base do curso. Não ganha mentoria, a consultoria de 30 minutos e não entra no grupo exclusivo do WhatsApp. Essa consultoria de 30 minutos, eu tenho algumas já fiz essa consultoria com algumas e marquei com outras. Ela é muito transformadora, porque se você está com dúvida no nicho, se você está com dúvida na escolha realmente da sua pupila ideal, o que que é melhor, o que que não é, se eu faço curso, se eu continuo vendendo o que eu já estava acostumada, enfim. Todas as suas dúvidas de produção de conteúdo a gente vai analisar e eu vou te dar uma clareza, um pontapé inicial para que você consiga tomar uma decisão que é o mais importante para seguir a partir de agora, tá? Então, o anual, no longo prazo, ele faz muito mais sentido, porque além dele ter uma parcela mais barata, mesmo com os juros da plataforma, tá? Porque a plataforma coloca juros, e você ter o acesso durante um ano inteiro, você ainda tem essa possibilidade de ganhar a consultoria de 30 minutos. Ok? Deixa eu ouvir vocês, porque hoje eu optei por focar em dar a aula, em trazer o conteúdo que eu precisava, porque como sanguínea, a gente precisa focar numa coisa só, e não respondi o chat. Alguma dúvida ficou? A Tami falou que é o melhor remédio para não deixar para amanhã. Provavelmente ela está falando do nosso compromisso público, que é você vender sem ter nada pronto. É isso que eu vou trabalhar com vocês a partir de agora. É o nosso treinamento que está aqui, ó. Treinamento para estruturar seu curso online. É esse treinamento que a gente vai conversar. Temos alguma dúvida? Gostaram da aula de hoje? O legal das nossas aulas é que vocês podem tudo é conteúdo. Vocês podem entender o que é que eu usei para fazer essa aula, como que eu construí essa aula para quando for fazer a aula de vocês, vocês também seguirem esse mesmo modelo. Que eu vou ensinar passo a passo na comunidade. Ok? Gostaram? Então é isso, meninas. As meninas que estão assistindo a essa aula de forma gravada dentro da nossa página de venda, sejam muito bem-vindas à comunidade Mãe no Digital, clicando aqui no botão aqui de baixo que está escrito Tome a sua melhor decisão aqui.
você pode escolher entre entrar no plano anual ou entrar no plano mensal. Lembrando que esse desconto da comunidade na planta, que já quase não está mais na planta, ela está completa, é só até dia 7 de agosto, às 23h59. Eu espero vocês. A consultoria gratuita ganha quem entra dentro do plano anual. Também espero cada uma de vocês, porque eu vou amar te acompanhar nesse processo e te inserir nesse ambiente de comunidade em que todas estão no mesmo barco, todas têm as mesmas dificuldades, mas a gente vai, a partir da história da outra, tendo alguns insights, tendo força para continuar e nos comprometendo uma com as outras a dar os nossos pequenos passinhos, que a gente brinca que é os passinhos de tartaruga, mas porque o nosso objetivo, o nosso porquinho é muito forte, muito importante pra gente. A gente quer levar transformação para outras famílias através do nosso conhecimento e a gente quer, através da venda desse conhecimento, porque vender é nobre, trazer a transformação da nossa casa, da nossa vida. Então, eu fico muito feliz se você assistiu essa aula até aqui. Te espero na comunidade Mãe no Digital. E quero muito que vocês entendam o tamanho dessa transformação que vocês podem gerar, devem gerar para outras famílias e, quem sabe, até seguindo a minha orientação de pupila ideal para outras mães. Encontro vocês na comunidade Mãe no Digital. Alguma dúvida, meninas? Algo mais a acrescentar? Tamiris falou que está ansiosa para montar o curso em agosto. Também sou muito ansiosa. Estou preparando algo bem interessante para vocês. Que bom que você gostou, Rai. A gente se encontra então lá pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, de verdade. Tô assistindo a aula, tô com dúvida no meu nicho. Aproveita, gente. Aproveita que vocês são poucas e me usem. É importante para mim. Eu expliquei para vocês que é importante para mim que vocês tirem as dúvidas de vocês. Então, vai lá no WhatsApp e pergunta, tragam as dificuldades de vocês, porque assim eu vou ficando cada vez melhor na produção de conteúdo para vocês. Ok? Então, beijinhos, obrigada por terem ficado aqui comigo e até a próxima.